no capítulo 15, versículo 29. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia. Uma campanha de milagre, e eu creio que cada um de nós vamos sair daqui hoje com a nossa bênção na mão. Se não receber hoje, será amanhã. Mas ela vem, porque Deus não fica de mandar para ninguém, né? Quando nós ajoelhamos, oramos e fazemos vontade de Deus, e Deus recompensa, porque nunca fica de Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém. A palavra de Deus vem dizendo: Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Às vezes a minha Bíblia tem uma leitura diferente para os irmãos. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então partiu e os entregou aos seus discípulos. E eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Glória a Deus, amém, Jesus. Aleluia. Falando do milagre que Jesus fez ali para alimentar aquele povo, né? Aquele povo que estava ali já há dias seguindo Jesus, né, em busca de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, né? E Jesus ali, com pena daquele povo, porque o povo creu no milagre, né? Eles criam no milagre, eles ouviam falar de Jesus e eles seguiram Jesus nesses 3 dias. Ali, não foram só alimentados, né, com o alimento do pão do peixe, mas eles também alimentou eles aqui espiritualmente, né? E nesse tempo eles também ali ouviram a palavra do Senhor, né? E recebendo a cura, mas também recebendo a palavra do Senhor no coração de cada um deles, né? E nós sabemos que Deus é misericórdia, né? Deus é misericórdia, Deus é poderoso. E Deus ali, nós sabemos que é impossível, né? Para nós, né? É impossível a gente fazer com poucos pães e poucos peixes alimentar multidões. Mas para Deus não é nada é impossível, nosso Senhor, né? Nada é impossível para Ele. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Muitos receberam milagres, né? Coxos receberam milagres, cegos, né? Voltaram a enxergar, um milagre feito das mãos do Senhor, né? Eu creio que aqui todos nós recebemos um milagre, né? E às vezes não foi uma cura, às vezes não foi uma libertação, mas foi uma bênção, né? E tudo que vem das mãos do Senhor é milagre, né? Aí, por mais por pequeno que seja, é um milagre, né? Eu sou um milagre, né? De Deus estar aqui nesta noite para falar a palavra do Senhor, né? Os irmãos são um milagre de Deus, estamos sentados aqui para ouvir a palavra do Senhor, né? É um milagre na nossa vida. Quando nós acordamos de manhã e abrimos nossos olhos, podemos ver a brilho do sol, né? Ver a luz do dia, é um milagre na nossa vida, né? Eu sempre vejo meus filhos como um milagre na minha vida, né?
Porque quantas pessoas, quantas mulheres queriam ter e não ter esse privilégio, não tiveram esse milagre, mas eu tive, a minha Isabel teve, né? A minha filha teve, milagre de Deus na nossa vida. Tudo na nossa vida é um milagre, né? Tudo em nós é um milagre. E a palavra de Deus aqui diz que o Senhor se compadeceu daquele povo, né? Que ali seguiu ele, e ele, com medo daquele povo, eles faleceram no caminho. Nós sabemos que não tinha como comprar alimento no deserto, né? Aonde que ia arrumar alimento para sustentar toda aquela multidão, todo aquele povo que estava ali em busca de milagre. Mas eles estavam seguindo o dono do milagre, né? Estava seguindo aquele que tinha poder nas mãos para sustentá-los, né? E ali Jesus fez aquela multiplicação com aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes. E ali ele alimentou todo aquele povo, né? Aquele povo ali, eu creio, que foram embora satisfeitos, né? Curados, libertados, né? E todos ali alimentados, né? Com a sua barriga cheia de alimento, o teu espírito cheio de Deus, né? Porque a palavra diz que eles não foram só alimentados com o pão, com os peixes, eles foram alimentados com o Espírito Santo de Deus naquele lugar, né? E nós aqui, nós somos alimentados com o Espírito Santo quando nós vamos na casa do Senhor, né? A nossa casa, quando nós oramos, nós dobramos nossos joelhos para orar, né? Para falar com Deus e também nos alimenta espiritualmente, né? É um alimento que não pode faltar na nossa vida, né? O alimento espiritual. Às vezes o alimento do material, né? A comida, a gente até, às vezes consegue ficar 1 ou 2 até sem ele, mas sem o alimento espiritual é impossível ficar, né? Porque se nós não tivermos alimento espiritual na nossa vida, nós tropeçamos, nós caímos, não é? E eu falo para os irmãos que hoje, se eu não tivesse com o meu alimento espiritual, eu teria caído, porque, né? Eu me alimentei, eu orei, eu li a palavra do Senhor, né? Eu confesso que eu estou meio confusa aqui, que eu não estou com o meu psicológico muito legal hoje, mas Deus da graça, né? Deus da vitória, é verdade. Aqui, aqueles que buscam o Senhor jamais será rejeitado, né? E eu oro ao Senhor, eu peço a Deus forças para continuar, forças que Ele todo dia vem fazendo um milagre na minha vida, e todo dia vem fazendo um milagre do fortalecimento espiritual na minha vida, porque eu preciso do Senhor. Não é Ele quem precisa de mim, sou eu que preciso dele. Muito. E os irmãos também, né? São os irmãos que precisam do Senhor. O Senhor não precisa de nós, né? Senhor, sem nós Ele é tudo, e nós sem Ele nós não somos nada, né? E o milagre eu peço na minha vida, na vida dos irmãos, nessa campanha de milagre eu estou fazendo, apresentando meus filhos, apresentando a família dos irmãos, né? Apresentando a vida dos irmãos também nessa campanha. Eu creio que o milagre não vai ser só para mim, vai ser para todos que estão nessa campanha, vai ser para todos aqueles que nós estamos apresentando nessa campanha, né? Não só nós vamos contar a vitória através dessa campanha, mas aqueles por qual nós estamos orando e apresentando a campanha, eles vão contar a vitória também, porque Deus é fiel. Deus é fiel na minha vida, Deus é fiel na vida dos irmãos, né? E eu creio na vitória, eu creio na vitória dos irmãos, eu creio no milagre, né? Como eu já disse, quantos milagres já recebi das mãos do Senhor, milagres que o Senhor fez na minha vida, que eu joguei fora, né? E que hoje eu busco para reconquistar de novo, né? Mas eu creio que Deus vai me fortalecer, Deus vai me retribuir tudo de novo, aquilo que eu perdi, né? Todo o milagre, todas as bênçãos que Ele me deu, que eu joguei, Ele está me devolvendo, né? Aos poucos, tudo no tempo dele, não é no meu, porque se fosse no meu tempo, eu já teria que estar com todas elas, mas aos poucos Deus está me devolvendo tudo aquilo que Ele me deu e que eu joguei fora, né? Deus me deu mãos, Deus me deu talentos e eu joguei, né? Para fora, para cima, deixei, perdi, né? Enterrei, mas aos poucos Deus está me devolvendo. Glória a Deus. Eu falo com os irmãos porque eu adquiri, eu tinha uma facilidade para ler a Bíblia, para entender, sabe? Hoje eu não tenho mais, eu tenho uma certa dificuldade para ler, para entender, né? E é um preço que eu vou ter que pagar para que eu entenda de novo, né? Já que Deus me deu com tanto amor e carinho, e eu dei as costas, joguei, né? Mas eu creio, Deus é comigo. Eu tenho uma certa dificuldade para
vezes, né, tudo consequências, né, daquilo que eu fiz, daquilo que eu deixei escapar, né, pelos dedos, quando Deus me deu, né, mas que os irmãos venham sempre permanecer firmes na presença do Senhor. Eu sei que os irmãos aqui são firmes, os irmãos têm a cabeça centrada no Senhor, graças a Deus, né, louvado seja Deus. E quando os irmãos for orar, eu vou orar pela minha família, pelos meus filhos, né, e eu estou vendo milagre acontecer na vida dos meus filhos, sabe, devagar, mas eu estou vendo acontecer milagre na vida dos meus filhos, porque eu não cesso de orar, né, irmãos, é na oração, né, é na persistência que nós conseguimos adquirir a nossa vitória e o nosso milagre, né, é na persistência com Deus, né, igual aquele cego de Jericó, né, que pediu para que o Senhor tivesse misericórdia dele, né, aquela multidão, né, querendo parar ele, para que ele se calasse, e ele não se calou, ele persistiu, ele insistiu, né, pedindo, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ali ouvindo a voz dele ali, se compadeceu e curou aquele cego. E nós devemos persistir. Eu preciso na bênção com o Senhor, eu preciso na oração com o Senhor, porque eu faço como aquele cego, eu peço ao Senhor todos os dias sem cessar, porque eu sei que na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, Ele vai abençoar. As portas vão se abrir, meus filhos vão voltar, né? Aquilo que eu tinha, Deus vai me devolver. Em nome de Jesus, eu creio neste milagre, né? Eu creio no milagre. Meus irmãos sabem que os irmãos têm algo na mão do Senhor. Aleluia! Continua orando, continua a pedir, né? Se não veio hoje, não entristeça o coração. Se não veio amanhã, não entristeça o coração. Porque vai vir na hora certa, né? Porque Deus não tarda nem falha. Né? Jesus, verdade, Senhor. Né? Deus tarda, mas não falha, não. Ele nem tarda nem falha, ele vem na hora certa. Glória a Deus. Ele tem o tempo certo para nos entregar a bênção. Tem o tempo certo para nos entregar o nosso milagre. Não é o que nós queremos. E se tudo fosse como nós queremos que fosse, seria uma bagunça na nossa vida, irmãos, porque a gente quer tudo de uma vez, né? Tudo naquela hora, naquele momento. E não é, muitas vezes nós queremos uma bênção naquele momento, mas às vezes não entender. Se Deus não entendeu naquele momento, porque Ele sabe que nós vamos saber usar naquele momento. Então Deus sabe o momento certo, a hora certa. Até questionei com Deus esses dias. Falei, Senhor, eu tenho orado com meus filhos, eles não vão para a igreja. Por quê? Por que para a igreja? E Deus falava fortemente na minha oração, o seu tempo é no meu. O seu tempo é no meu, eu estou trabalhando, né? Eu estou moldando vaso, eu estou amassando barro, né? Então vai ser no tempo dele. E eu sei que Deus está amassando barro, porque eu vejo Deus amassando mesmo, sabe? Deus está moldando, né? Está moldando um de cada vez. Né? E eu persisti com o Senhor, eu falei, amém, Senhor. Perdoa meu coração por ficar dessa maneira, tão atribulado muitas vezes, entristecido, mas no tempo certo. Deus fala na minha hora, não é na sua. Eu prefiro obedecer, né? Amém. Eu prefiro obedecer ao Senhor e esperar o Senhor, né? Eu não fico insistindo para que eles venham para a igreja, eu convido, né? Convido uma vez, duas, né? Se vem, amém, eu fico feliz, meu coração se alegra. Mas se não vem, eu sei que Deus está lá trabalhando, né? Deus está lá tratando, né? E a palavra de Deus diz que às vezes não é melhor vir pelo amor do que pela dor. Aleluia! As pessoas preferem vir pela dor, né? Que é mais doído. Mas amém, né? Deus sabe todas as coisas, amém. Deus conhece cada coração, né? E Deus vai trabalhando do jeito dele, da maneira dele, né? Na minha casa, na minha vida, porque eu preciso de muitas coisas serem mudadas na minha vida também. Às vezes eu falo isso, na minha vida também precisa muitas coisas serem mudadas, né? Muitas coisas, muitos milagres ainda precisam ser feitos na minha vida, através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Irmãos, eu peço perdão para os irmãos se eu falei pouco, tá? Mas foi assim que o Espírito Santo colocou no meu coração. De falar, de passar para a igreja. Né? Eu peço perdão, eu não estou muito bem, mas Deus é comigo, Deus é com a igreja. Aleluia! Eu não consigo expressar, o Espírito Santo de Deus fala profundamente no coração. Amém. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus!